Galera, vocês que às vezes têm um amigo, um conhecido, um parente, um namorado, uma namorada que quer entrar no banco, tá desanimado, ouviu criança de idade, ouviu criança de certificação, que não é para qualquer um, é indicação. Clica aqui, ó, no aviãozinho, encaminha essa live lá para o seu amigo, é de graça, não custa nada. Vai ajudar a live a chegar a mais pessoas e vai ajudar a incentivar mais pessoas a continuar em busca do seu sonho, né? A parar de ouvir essas pessoas tóxicas, às vezes aquele gestor antigo, retrógrado, que não sabe mais como as coisas estão funcionando atualmente, né? Então, vamos inspirar as pessoas. Clica no aviãozinho, envia aí pra gente atingir mais pessoas, né? Oi. Fala, meu irmão. Agora tá Fala, Luiz. Tudo bom, cara? Fala, galera. Tudo bem? tudo certo? Tudo bom, graças a Deus. Valeu pela oportunidade. Valeu a galera que está prestigiando aí. Muito legal isso. E isso também demonstra que as pessoas estão engajadas numa mudança, né? Isso é muito legal, né? Não, com certeza. Depois de um dia cansativo aí de trabalho, você tá aceitando aqui botar a cara, participar, contar um pouco a sua história pra gente. Então, eu tenho que te agradecer por ter Imagina. disponibilidade, ter a vontade, botar a cara aqui para gente incentivar as pessoas, né? Quebrar alguns paradigmas que estão implantados ainda, né, no mercado. Gente do próprio banco, por exemplo, fala que não dá, mas dá. Então, tem muita coisa pra gente Ouvi quebrar muito, aqui. ouvi muito essas pessoas que são aquelas incentivadoras ao contrário, né? Ah, esquece isso aí, o banco ele tem uma régua de corte de no máximo 25 anos. Você já era. Próprio gestor do E, Bradesco falando isso, né? nossa, cara, quantos nãos eu recebi? Se eu fosse contar os nãos, ó, eu recebi um sim, né? Esse é o sim mais importante, que é o sim que me faz estar hoje lá, né? E, e eu não conhecia nada de banco, assim, eu tinha o sonho só. Poxa, que legal, eu vou entrar num banco, uma instituição financeira, eu vou andar legalzinho, bonitinho, né? E como tem aquele mito, né, de quem não trabalha no banco, vou trabalhar só no ar-condicionado, só de boa, tranquilo, sem problemas. Sentado, 6 horas por dia, Isso é ganhar o que meu a vale gente. alimentação. Vale alimentação, BA, fala assim, ó, tá aqui o cartãozinho. Nossa, muita coisa, né? E eu não sabia o que que era a certificação, eu lembro até hoje, né? Vou contar um pouquinho da minha história rápida. Vamos contar aqui pra galera, que é o Everton, o que o Everton fazia, como que veio essa história de certificação, de banco, como que a certificação te ajudou. Vamos lá. Vamos lá. Como o Luiz falou, entregou minha idade, né? Apesar de eu ter uma pele de bebê, eu tenho 40 anos, né? É que essa pele, assim, é só os corintianos que tem, né? Você vê que até nisso a internet nos ajuda, né? Você aí no Rio, eu aqui em São Paulo, não tem fronteiras, né? Isso é muito legal. Então, eu tenho E 40 Corinthians vai anos. jogar daqui a pouco, né? Vai jogar daqui a pouco. Vai pegar o 40 Brasileirão anos. na final, né? Será? Eu não vou nem falar muito, né? Porque se a gente pegar o Mengo mesmo, realmente hoje em dia vocês são melhores, né? Tem que tirar esse paradigma de clubismo, né? Vocês estão jogando futebol bonito. É isso aí, Mas vamos pra cima. falando, vamos lá. Eu tenho 40 anos, né? Tenho uma família maravilhosa, 3 filhos, uma casada e 2 filhos que moram comigo. Minha esposa, sensacional, sempre me apoiou. Acho que uma das maiores incentivadoras que eu tenho, que nem em determinado momento da minha vida, nem eu acreditava mais que eu iria conseguir essa chance, e ela sempre me dando oportunidade. Mandar um beijão para Ana O'Hara, minha fiel escudeira. E a gente morou 5 anos no Japão, né? Eu trabalhava na área comercial aqui, sempre gostei de comercial. Quando as pessoas, ainda um outro paradigma que muitas vezes as pessoas falam assim, ser vendedor, que isso, é uma coisa tão pequena, eles colocam a régua lá embaixo, só que a gente tem que vender tudo. Se você é um advogado, você tem que vender seu contrato, se você é um administrador, você tem que vender a forma que você administra. Então, eu sempre gostei de conversar, de dialogar, do público em geral, né? E sempre passava nos bancos e falava, um dia eu vou trabalhar no banco, né? E a régua foi passando, né? E, tipo, a idade foi passando. Com 22 eu fui pro Japão, fiquei 5 anos no Japão, uma experiência única. Digo que, assim, muitos brasileiros merecem a oportunidade de passar uns 6 meses num país de primeiro mundo para voltar com uma outra
uma outra visão, né? De respeito ao próximo, de respeito ao meio ambiente, de tudo, né? Voltei, fui trabalhar numa empresa de importação de vidros, foram anos maravilhosos, 7 anos lá. Saí, fui empreender, trabalhei também na Unimed Paulistana, aqui em São Paulo. E aí eu fiz processos gerenciais, né? Fiz sistema de informação, e aí, por último, eu falei assim, vou fazer direito, né? Comecei a fazer direito, não, e esse sonho do banco, ele ficou meio que de lado, mas nunca esquecido, né? Sempre lembrava, e banco é uma coisa tão, assim, necessária no nosso dia a dia, né? E aí eu fiz a inscrição para estágio, gente. 39 anos, eu falei assim, pintou lá no LinkedIn, estágio. Eu falei assim, vou fazer esse estágio aí, né, meu? Vamos ver o que é, né? Mas eu falei, vou arriscar. E chegou, eu fiz e é uma etapa, assim, até que, para quem não é do banco ainda, eu até falo, é um período em que a gente fica muito, assim, refém da nossa ansiedade, porque não é da noite para o dia. Fiz a inscrição hoje, daqui uma semana o RH te chama e fala, pode entregar sua documentação. Não. Você passa por várias etapas, né? Você passa por um case de testes. Aí é algo muito importante também que, para mim, eu acredito que pegou anteriormente, foi ter a restrição no nome. Então, eu tinha uma restrição. Quando eu falei assim, vou cair de cabeça agora, na última vez, eu limpei qualquer restrição. Então, é até algo que hoje no Stories de vocês, estava dizendo, né? Muitas vezes você é eliminado pelo próprio robô, né? Ele vê lá os pré-requisitos, não atingiu, tchau, né? Então é muito importante a gente estar atento a esses pré-requisitos, né? De contratação. E isso eu vou fazer um merchan aqui gratuito e merchan de gratidão. O meu certificado Ambima, gente do céu, Luiz e a Letícia, eles colocam de uma maneira muito prática tudo, desde o embrião da inscrição até você colocar o pé na instituição. Então, quem tiver a oportunidade, tiver interesse, dá uma olhada lá, que tem tudo lá e mais um pouco, viu? E eu estou seguindo todo o script que você me pediu aqui, tá? Para quem achar que é combinado. Só um bate-papo, né? Só um bate-papo, normal. É que até vi um comentário de um internauta lá falando assim, o Bradesco está contratando com 40? Isso aí é tipo utopia. Não é utopia, é realidade, gente. Então, posso dizer que é realidade. Fiz os testes, final de 2020. E ninguém sabia o que a humanidade ia passar, né? Em 2021, né? Então, quando entrou a pandemia, eu estava no meio dos testes ainda. E eu falei assim, agora que não vai dar mesmo, né? Aí um belo dia eu estava em casa, e por ironia do destino, parece brincadeira, mas eu estava lavando o banheiro, porque senão minha esposa não ia liberar para me jogar bola no domingo, né? E o recrutador do Bradesco me ligou, falou assim, a gente vai iniciar a entrevista, você não vai entrar? Falta 5 minutos. Eu falei, vou sim, só que eu tinha esquecido. Então isso demonstra, sem brincadeira, demonstra o cuidado de Deus e fala assim, essa vaga era para ser minha mesmo, né? E aí eu entrei rapidinho, cara, coloquei uma gravata, porque isso também é algo muito importante, gente. E eu tive um treinamento semana passada no Bradesco, eu já tinha essa noção, mas eu vi o quanto isso é importante, a sua apresentação, né? E eu falei assim, é como se você estivesse indo para uma entrevista. Você vai para a entrevista de regata? Você vai para a entrevista de qualquer jeito? Você vai sem se preparar? Não, né? E aí eu fiz a entrevista, eu lembro até hoje, tinha um candidato comigo chamado Pedro. E eu falei assim, meu Pedro ele era um cara mais descolado, sabia de investimento. Quando falaram de CPA, eu falei, hã? E eu achando que eu abalava, porque eu falei, já tenho uma experiência de curso superior, fiz alguns cursos e tal, né? Falei, tô na bala. Quando falaram de CPA, você conhece? Eu falei, CPA. Aí eu peguei o Google rapidinho aqui e falei assim, eu tô me preparando. E eu vou... você sabe que... Aí a entrevistadora, Camila Montec, ela falou assim, você sabe que é o seguinte, né? Se o banco te chamar, você tem que estar já meio que no pente. Eu falei, não, eu tô me preparando e eu vou pra cima. Beleza, fiz a entrevista, eu falei assim, não vai dar nada, né? Porque 40 anos, cara, 39, eu falei, 39, os caras não vão... E eu lembro até hoje, meu agradecimento
para os recrutadores, falei, ó, vocês, muito obrigado por vocês me permitirem participar e chegar a essa etapa. Porque geralmente as instituições, as empresas, o RH, no geral, eles têm esse preconceito com a idade, né? Coisa que eu acho tremendamente uma coisa ridícula. Mas, enfim, eles falam, não, aqui no Bradesco a gente não tem mais isso, não. Aí eu falei assim, é mais do mesmo, uma conversa. Isso foi em janeiro, a última entrevista. E a minha inscrição foi em agosto para estágio. Então, passou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, virou o ano. Em janeiro eu fiz a última entrevista. Pois bem, passaram-se 30 dias, num belo domingo, eu abro meu e-mail e tá lá. Parabéns por você entrar na nossa família Brad. Estamos esperando você com muita ansiedade. Eu falei, meu, é mentira isso, né? E tinha lá o telefone do gestor e tal, né? Eu via, né? E eu já estava começando a olhar sobre CPA, sobre as coisas. E até então, eu falei na entrevista, mas eu não dei sequência. E quando chegou o e-mail, eu falei, nossa, é real. Eu falei, isso aí é verdade mesmo. Será que eles vão pegar um tiozão com 39 anos? E foi, cara. E aí vem a parte. Aí, beleza, quando chega o e-mail, não contente, né? A sua ansiedade ataca mais, porque aí vem o processo para você entrega de documentos. Mais uma vez você vai passar por uma outra peneira. Vem o exame, que por mais que você fale, eu estou 100% sadio, né? Eu sou aquele atleta de fim de semana tal. Mas você fica com aquela coisa, né? Putz, será que vai dar certo? Aí tudo que o médico pergunta, por mais que você... Não, nunca tive. Não, tô bem, tô vendendo saúde. Onde eu assino? Tudo bem? Fuma? Não. Faço não. É tipo Tim Maia, né? Você bebe, você fuma? Não, só minto às vezes. Mas tá tudo certo. E aí, fui. Entreguei os documentos. Aí você recebe um segundo e-mail. E esse segundo e-mail é como se fosse aquele afago final no coração, né? Parabéns, tudo certo com o seu processo seletivo. Você iniciará tal dia, tal hora e o endereço. Cara, Luiz, quando aquele e-mail chegou para mim, cara, foi um misto de felicidade, um misto de que eu ainda podia render. E por mais que você fale assim, mas você estava desacreditado, não é que estava desacreditado, você fica um pouco com o pé atrás, triste. Né? Receoso. E aí eu falei assim, beleza, agora eu vou partir para a etapa do compromisso que eu fiz. Vou atrás da CPA, cara. E fui para atrás da CPA. Meu, eu não vou citar nomes, que a gente não tá aqui para isso, mas enfim, eu procurei muito, galera. Falo para vocês, eu fiz um misto uma miscelânea de cursos. Ó, pessoal, quando eu cheguei no Bradesco, o rapaz falou, tem esse curso aqui, o cara me deu e tal. Tu entrou na agência, no estágio? E, cara, muito legal também. Eu acho que é até um case para a gente explorar aí, Luiz, vocês, né, do meu certificado. Eu acho legal, eu até me prontifico a participar. Eu entrei, cara, num nicho chamado digital, agência digital. Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu ouvia falar, não sabia se era de comer ou o que era, mas, meu, foi muito legal, porque é a nova tendência do mercado. E só voltando, né? Eu fui contratado no auge da pandemia. Então foi aquela coisa que, assim, o próprio Bradesco ainda estava se estruturando de como ele iria fazer para trabalhar home office, como ele iria fazer com o pessoal que estava chegando. E para quem é funcionário CLT, beleza, o cara tem convênio médico. Eu não, eu estava entrando como estagiário. Então eu não tinha convênio médico. O cuidado do Bradesco era mais ainda com isso. Sem brincadeira, eu fui 2 semanas de Uber da minha casa para agência digital. Cara, sem brincadeira. E cada viagem era 150, 200 reais para ir e 150, 200 reais para voltar, dependendo do horário de pico. Caraca, 2 semanas, 300 reais por dia. E já eu me achando patrão. Eu falei, nossa, gerentão, né? E eu sabia que era só... Naquele início eu estava estagiário, né? Eu sempre falei isso. Quando eu fui me apresentar para o meu gestor, ele falou assim, eu falei para ele, eu estou estagiário, mas eu sei que isso não é a minha definição final, porque eu quero galgar uma história bonita. Que ele falou, poxa, era isso que eu precisava ouvir. E foi muito legal, né? E, cara, foi 2 semanas que eu sentava no Uber, eu ia
sorrindo. Nossa, eu tava vivendo aquele casamento perfeito. Estou vivendo, né? Muito legal. E foi 1 ano e 3 meses de estágio. E quando eu cheguei na agência digital, para quem não sabe, eu vou contar, expressar um pouquinho assim. Gente, é como se fosse um andar inteiro de um prédio, tá? Que cabe mais de 100 pessoas, todos com bancada, né? Você tem, assim, a sua entrada com a CPU, cada um tem a sua máquina individualizada, e ali é uma agência, mas é uma agência virtual. É São muito várias louco. agências no mesmo espaço? Várias agências, no mesmo local. É igual personalité aqui. Aqui no Rio também tem um espaço assim de personalité digital também. Sério? E é muito legal, né? E aí eu comecei a falar, meu, que tendência muito louca. Parece mentira. Tu acha que tá no filme, né? Exatamente, cara. E você fala, meu, Jacksons, né? Aquele filme do futuro mesmo. Você fala, caramba, cara, que coisa de louco, né? E muitas pessoas, a estrutura, aí você sai para... O pessoal saiu para explicar, apresentar a plataforma e tal, e tal. E a primeira coisa que os caras me falaram lá, Everton, você tem CPA? E eu falei, meu, que diacho, essa CPA tá me perseguindo, cara. Eu tenho um monte de curso, eu não tenho essa CPA, meu. O que eu vou fazer, né? O que é Voltei CPA? O que é CPA? É de comer? Será que não vale refeição para estagiário, né? Enfim, cara. E eu voltei procurando e digitava. E aí comecei a digitar CPA 10, CPA 20. Aí caiu no site da Ambima. Comecei a ler um pouco, entender o que era, entender que era uma certificação necessária para a gente trabalhar no mercado financeiro. Daí eu falei assim, opa, peraí. Se eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu tenho que ter CPA. Não dá para me enrolar, né? Regulatório, e comecei né? não dá para mim ficar enganando as pessoas, né? E, cara, eu falei assim, vou procurar. Aí um rapaz que me recebeu lá, ele falou, tem uns vídeos aqui, você começa a assistir, esse cara é muito bom e tal. E assim, didática é algo muito pessoal, né? Cada um tem a sua. E eu não me adaptei com a didática desse professor que ministrava esse curso. Aí eu falei, vou procurar outro. Procurei outro. Não me adaptei. E comecei, por quê? Não era uma linguagem acessível. O que adianta eu falar para alguém assim, ó, PGBL, hein, gente? A pessoa, hã? O que é isso? Cara, se você nunca viu, você tem que entender o porquê, né? Olha, gente, Bacen, viu? Você já ouviu sobre Banco Central? A pessoa falava assim, mas isso é tão simples, cara, é autodidata. Autodidata é para você que vê todo dia. Cara, isso né? é bom tu entrar nesse ponto. Isso a gente até conversa lá, às vezes, lá no escritório lá do IO, né? A gente tem um conhecimento comparado à grande população brasileira aí de investimento, que é, tipo assim, 1% no máximo ali. Então, às vezes, tu perde a noção do que uma coisa simples, como saber o que é um título de renda fixa, um CDB, é muito para muita gente. Então, é exatamente o que tu falou. Né? Aí você fala assim, previdência privada. Eu já ouvi isso aí, cara. É para minha aposentadoria, né? Aí, então, tipo assim, você fala, daí quando você começa a entrar no assunto, você vê que não, é muito mais amplo. Não, você pode trabalhar um pouquinho mais isso aí, né? E aí você fala assim, sobre resoluções, né? Você fala assim, e você, assim, você já tinha ouvido falar, mas você nunca deu atenção. E aí quando você pega ele, assim, eu costumo dizer que ele não se iguala na linguagem com você, se torna um monólogo. Você vai ouvir aquele curso e você pode até decorar. Legal, você decorou. Mas a questão maior da prova da Ambima não é a decoreba. A questão maior é o entendimento. E isso eu aprendi na carne mesmo e ouvindo vocês. Por quê? Gente, quando a gente pega lá a prova lá, né, e não é uma prova física ainda, que você pode olhar, não, é digital, né? E você começa a olhar a questão. Se você não souber fazer a eliminação, esquece. Você vai se perder. E se você se perdeu na primeira, aí você... É como se... Vamos trazer até um pouquinho para o jogo de ontem. São Paulo estava legal, mas tomou o gol, perdeu o rumo, cara. Por quê? Você perde a autoconfiança. Então, se você erra a primeira, se você responde no... e aí tem a cola legalizada que vocês passam, e algo muito legal que vocês passaram, eles vão te dar a folha, cara. Coloca lá, certeza, dúvida e não sei.
E isso ajuda demais, porque são várias questões. Quando você responde na certeza, eliminou, você vai marcar ali, você já não vai precisar voltar naquela questão. Você vai ser mais assertivo. Ah, nessa eu tenho dúvida. Mas aí você começa a ligar com uma outra questão, e isso vocês passaram de uma forma muito legal. Eu até coloquei a carroça na frente dos burros. Por quê? E aí, quando eu... E de verdade, e eu não tô ganhando nada por isso aqui, cara. Gente, de verdade, tô sendo mais sincero possível, porque assim, da mesma forma que vocês me ajudaram, eu gostaria que essa ajuda chegasse a tantas pessoas que querem entrar nesse mundo bancário, porque isso é muito legal. É estressante? É, mas eu particularmente, eu tenho comigo o quê? Meu, deu 17 horas, eu consegui resolver? Consegui. Se eu não conseguir, vou fechar meu computador, finalizei ali e eu vou viver a minha vida, porque eu tenho que ter esse desestresse, né? Tirar isso da cabeça. E qualquer emprego, você vai ter metas, tudo. Não é questão só bancário, não. Entendeu? E assim, se você der ouvidos para as pessoas que estão pessimistas, você vai ser mais um só, falar assim, e vai chegar naquele ponto que você vai ficar naquela marasmo dele. Agora, se você falar assim, não, eu sei que eu posso ser diferente, eu sei que eu vou fazer diferente, então você vai por outro caminho. E esse outro caminho, ele pode ser mais longo? Pode, mas ele é mais assim, é satisfatório você conquistar as coisas, né? E quando eu cheguei até vocês, né, voltando um pouco, cheguei até vocês e comecei a ver os vídeos, né, e eu tinha uma coisa comigo que eu falava assim, a internet tem tudo, YouTube tem tudo, eu vou pagar um curso? Não, eu sou meio autodidata. Cara, pior coisa. E quando eu lembro até hoje, era um sábado à noite, eu paguei o curso e, gente, parece brincadeira, mas o Luiz e a Letícia, eles atendem a gente, assim, por mais que mais de 4 milhões de seguidores e vários estudantes, mas eles atendem de uma forma pessoal, personalizada. Então, eu costumo dizer até no colégio dos meus filhos, né, a mesma coisa. É diferente de você, seu número de matrícula e você ser lembrado por Everton. O Luiz sempre me atendeu, falou assim, fala Everton, beleza, seja bem-vindo, cara, qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar a qualquer hora. Eu nunca abusei de madrugada, mas de verdade, quantas vezes sábado à noite eu mandava mensagem para ele e ele de pronto me respondia, sabe, dúvidas, e assim, ele foi até um pouco psicólogo, porque em determinado momento ele falou, isso aqui não vai entrar na minha cabeça. Ele falou assim, não, você tem 39 anos, chegou até agora, você vai jogar a toalha? E aí desligava com ele e falava com a minha esposa, e ela falava assim, não dá, né, vamos para cima. Gente, e por incrível que pareça, dos simulados que eu fiz, o de vocês também é o mais assertivo. Sem brincadeira, na minha prova, umas 15 questões só trocaram os nomes. E eu li, eu falava, nossa, eu fiz esse simulado esses dias lá, meu. E eu falei, poxa, outra coisa que o pessoal também sempre pergunta, né, nas perguntas, gente, pode com tatuagem? Gente, você pode, eu tenho uma tatuagem, entendeu? E foi-se o tempo. É claro, você vai trabalhar de camisa, mas eu arregaço a camisa, trabalho também. O que vale é o profissional lá dentro. O que vai fazer a diferença é o que você entrega, né? E o que eles esperam de você. É aquele negócio, se você entrega somente aquilo, mas você pode entregar um pouquinho a mais. Eu ouvi uma vez um treinamento, e é mais pura verdade. X-salada, você vai encontrar em qualquer lanchonete. Agora o X-salada com aquela maionese pessoal, sabe? É diferente, né? Então a gente pode entregar um pouquinho a mais. E eu fui contratado dia 11 de julho desse ano. Então, e assim, outra coisa que eu falo que Deus olhou para mim e falou assim, é você mesmo, hein? O pessoal sempre falou assim, acabou o período de estágio, você vai ficar uns 2, 3 meses em casa. Eu falei, como é que eu vou ficar 2, 3 meses em casa com as contas a pagar, gente? Eu falei, Deus, olha por mim aí mais uma vez, hein? Me dá mais uma chance, né? Eu parei uma semana. Na outra semana, os caras já me mandaram com a lista de documentos. Caraca. E tudo, sem brincadeira, Luiz. Muito rápido. E o Luiz, o legal também, para quem assim pretende Bradesco, ele tem, né? Ele e a Letícia, eles têm esse histórico já de saber que eles já foram da instituição, a Letícia ainda, né? E o Luiz agora ainda tem mais a experiência do
do Ion, tudo, né? Então, acho que assim, eu falo sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, o curso com vocês me deu um alicerce tremendo para não só ser um Zé Provinha, né? Eu vi muito isso no curso, nos vídeos, cara. Poxa, não seja um Zé Provinha, cara, não seja um Zé Provinha. Isso para mim ficou gravado. Eu falei, não vou ser um Zé Provinha. E isso me ajudou muito, cara. Me ajudou muito a entender o mecanismo das coisas, até mesmo para a gente trabalhar. Porque quando você consegue passar para o seu cliente o conhecimento de uma forma que ele vai entender também, você iguala, né? E ele fala, poxa, o cara tá falando a minha língua. Você falou a mesma língua, você entrou na empatia com ele, você já ganhou a confiança dele. Ganhou a confiança, você entrou num terreno que é para poucos. E aí é só você saber semear esse terreno, né? E aí você começa a ser lembrado pelo seu cliente. Isso é muito legal. Eu estou com um cliente do Rio de Janeiro, o nome dele é Eric, a gente está fazendo um CDC de veículo. Eu já tem uns 20 dias com ele, cara, e eu falei para ele, falei assim, Eric, o seu sonho, para mim, eu comprei como se fosse o meu, cara. Porque dessa forma, eu vou brigar por ele até o final. E é muito legal isso, cara. Né? E para mim está sendo muito novo e muito louco essa coisa de instituição bancária. Sempre pensei, instituição financeira, sempre pensei, cara, sempre pensei. Outra coisa, assistir os vídeos sem ser de vocês, ó, IF, né? Poxa, mas o que é esse negócio de IF, cara? Aí você vai entendendo, né? E a Letícia fala também nos módulos dela, fala, gente, ó, marca aí, a partir de agora, instituição financeira, eu vou falar só IF, tá? Para facilitar, para a gente ser mais dinâmico. E isso foi ganhando para mim, foi entrando na minha cabeça, né, meu? E quando você chega para fazer a prova, eu lembro também, tava eu e minha esposa, ela na ansiedade louca, e ela me deu um beijo e falou assim, meu, vai lá, que você tá muito preparado. Ela falou assim para mim, eu nunca vi você estudar tanto na sua vida. E isso para mim, depois eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu nunca estudei tanto mesmo. Eu nunca quis tanto, né? E querer é poder realmente, né? Só que é aquela coisa, você tem que dar o seu passo, né? Você não pode ficar esperando. Parece clichê, não, isso aí é coisa de coach. Não, eu posso falar que eu vivi isso, né? E eu fui para uma equipe, primeiramente, né? Uma equipe, eu lembro, é um curto espaço temporal, tinha 2 pessoas que me receberam muito bem, né? A Tamires, a Paloma, poxa, foram pessoas que me deram uma força tremenda, cara, porque você não sabe de nada, né? Do sistema. Ó, vai lá no CRIM, vai lá não sei aonde, você fala, meu Deus do céu, monte de que é isso? tela preta, que isso? E você fala, meu Deus, cara, que é isso? E aí, agora eu tô numa equipe sensacional também, pessoas maravilhosas que me receberam muito bem, cara. Nossa, me acolheram. E isso é muito legal. Porque quando você chega e você tem uma animosidade, isso cria-se mais uma barreira para você transpor, né? E quando você é bem recebido, acolhido, você tem a tranquilidade de render, né, cara? E ir trabalhando. Faz total diferença. Total diferença. Existe a diferença de você pegar um chefe e você pegar um líder. Né? O líder, ele te motiva, cara. Você faz um negócio diferente, o líder te motiva, que você fala, meu, nossa, que coisa de louco, cara. Isso é muito bom. É isso que eu quero, né? E é muito legal. E eu lembro, voltando um pouco da prova, né? Que o assunto vai fluindo. Minha esposa me deu um beijo e falou, você se preparou muito, vai lá que é sua. E eu fui, fiz os métodos de eliminação, fiz tudo, voltei. E eu falava assim, Deus, mas tá muito fácil, isso é pegadinha do malandro, cara, não pode ser. Eu me preparei, mas tá muito fácil. Na hora de encerrar. Então, aí você vai, meu, será que eu aperto o Enter? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí você vai. Aí ele sempre fala assim, ó, no final do teste já aparece o resultado, tá bom? E aí você fala, cara, quando eu apertei, demorou. Pode ter sido 10 segundos, mas para mim parecia 10 horas, que eu falava, meu, o negócio não vem, cadê o resultado? Quando apareceu lá, plim, brilhando lá, eu falei, nossa, eu saí flutuando. Tem gente que tampa o olho, vira pro lado para não olhar na hora. E eu nunca fiz, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, e vocês deram essa dica, cara, porque assim, sempre fiz concurso, e eu sempre falava, meu, do início ao fim, falava, não vou sair daqui, vou estar concentrado. Você falou em determinada live, você falou assim, ó,
Começou a fritar a cabeça, faz o seguinte, levanta a mão, pede para ir no banheiro, lava o rosto, respira. Vocês têm esse direito. E você volta. Cara, e quando começou a dar uma fritada no cérebro, assim, eu falei assim, é isso que eu vou fazer, meu. Fui, saí, voltei, sabe? Aí continuei, fiz. Eu falei, caramba. E aí um dia, cara, quando eu vi no Stories de vocês, um cara falou assim, meu, é maior balela esse negócio de idade, porque é só até os 25. Eu te mandei, e aí você falou assim, meu, que case, eu tenho essa conversa gravada até hoje, cara, porque é muito... Ele falou assim, meu, e você falou, eu vou ver você ser efetivado, cara. Isso é só o começo, tá? Não, tem um cara que deixa eu montar. Até o começo, meu. E eu tenho essa conversa e olha ali, cara, os olhos ficam marejados, porque você falou assim, ó, você vai ser um case que eu vou fazer questão da gente bater um papo, cara. Foi muito legal. E foi uma conquista pessoal. Ultrapassei alguns limites da sociedade, porque a sociedade falava que não podia mais, né? Eu, negro, né, preto, 40 anos, careca, e consegui, cara. Consegui, acreditei, fui pra cima. Para quem duvida, gente, a gente tem que dar o primeiro passo. Se nós colocamos um obstáculo para nós mesmos, a gente não vai conseguir. Porque a gente mesmo não consegue acreditar na gente. Então, e quando a gente encontra pessoas motivadoras, eu falo, minha família, minha esposa, vocês foram pessoas sensacionais, cara. Eu nunca vou cansar de falar isso, cara. Você, Luiz, você fez coisas para mim assim, cara, de dar aula, de explicar, de tudo. E eu tinha esse preconceito. Eu nunca vou comprar o curso. Até estava falando, e eu nunca vou comprar. E quando eu comprei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi o melhor investimento. E eu não tinha isso. Eu sempre falava, comprar um curso, né? Mas não, é um investimento. Não é isso que eu quero para mim? É isso que eu quero. Então, se é isso que eu quero, eu vou investir naquilo que eu quero. E foi o melhor investimento. Se eu não tivesse investido lá atrás, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria fazendo parte da classe bancária que amanhã vai brilhar uma PLR, né? Literalmente. E aí, PLR, tá bonito no SAP? Cara, eu fiquei surpreso também, porque eu falei assim, eu fiz umas contas aqui mirabolantes, falei assim, vou receber X, né? Aí quando eu recebi X, eu falei, nossa, estourei. Melhor coisa é quando tá esperando uma coisa e vem a mais, né? Bem a mais, eu falei, caramba, é muito legal. Gente, é igual falar assim, mas a vida de bancário é muito estressante. Se você se esforçar, qualquer atividade que você fizer, vai ser vai requerer o seu esforço, né? Só que se você trabalhar feliz, grato por aquilo que você tem, cada vez mais você vai querer evoluir, né? E eu falo, você é um cara espelho, cara. Você pode não acreditar nisso, mas você espelha muitas pessoas. Um cara que saiu de Uber, e eu também fiz Uber. Então, saiu de Uber, cara, e eu vejo você falando, meu, chegou um determinado momento que eu falei, vou querer isso, né, hoje, falando em termos de internet, para não divulgar de uma forma errada, não menosprezando, não é isso. Muito pelo contrário, eu sou muito grato ao tempo que eu fiz de Uber. Foi o que me sustentou durante um bom tempo. Só que eu queria algo mais. A gente estava Uber. Exatamente. Só que a gente queria para transcender, né? Eu queria algo mais. Igual você fala, e aí você fala, meu, de escriturário. E eu falei, poxa, meu, eu também quero isso aí pra mim, cara. Eu quero viver essa felicidade, né? E ainda falei pra minha esposa, falei, nossa, agora a gente vai comer num lugar da hora aí e eu vou passar o VR, meu. E é muito legal. Nem sábado passado a gente foi fazer um passeio em família e na hora de lanchar, VR, né, meu? É muito bom, cara. São vários benefícios. Convênio médico. Não gastar dinheiro para comer, né? Gastar aí. Melhor sensação. Cara, eu faço compra hoje. A compra do mês aqui em casa a gente faz com um VA. A gente come melhor, né? Ainda porque a gente vai e você não gasta R$1. Eu falei para minha esposa, ontem nós estávamos fazendo as contas aqui, né? Falei, meu, olha o tanto que a gente economizou só com alimentação. Outra coisa, outro benefício muito importante, cara, é o convênio médico. Hoje em dia é tão difícil,
né? Uma empresa que dê, né? Empresas que deem suporte para o funcionário. Então Ou é aquele não negócio. daquele jeito que quase não dá, né? Não, eu vi um anúncio de emprego outro dia, o cara colocou assim, ó, benefício, vale transporte, como vale transporte fosse benefício, né? E eu queria O cara muito. tem o benefício de poder chegar no emprego. É isso mesmo. Eu queria muito, tá? E aí, tipo, voltando, você é um cara referência, meu, porque você, assim, vocês não param, né, cara? Vocês não param. E assim, falar assim, tem um lado comercial? Tem um lado comercial, mas eu conheci o lado humano de vocês, cara. Eu posso falar isso. O suporte que você me deu, poxa, fora de série. Nossa, sensacional. E aí eu vejo as dúvidas da galera, assim, às vezes eu faço a perguntinha pra mim mesmo, assim, você tá fazendo essa pergunta porque você não segue eles, né, meu? Se você seguisse, já tinha essa resposta, né? Mas eu sei que é uma dúvida, toda dúvida é válida, né? E eu ficava, no primeiro dia, eu fiquei com a camisa toda fechada tal. Falei, meu, tatuagem e tal. Porque você tem uns paradigmas que você vai levando, né? Ao longo da vida, mas não. A sociedade implantou na gente, na nossa cabeça. Exatamente. Cara, foi muito top. Assim, foi uma coisa de Deus. Deus cuidou de tudo para mim. Desde da inscrição do estágio, o período de estágio, que foi importante, a efetivação, né? As pessoas que ministraram o curso para mim, porque para quem for adquirir ou para quem já adquiriu, vocês vão ver que o curso não é um curso robótico, é um curso para nós. Ele fala com a gente, é muito louco, porque muitas vezes você está com uma dúvida ali, daqui a pouco no próximo módulo, poxa, isso não, parece que eles ouvem, né? Aquele negócio do Google, que ouve tudo e coloca depois, né? Os é muito legal. Os anúncios que tá falando para muito legal, muito top, cara. E já tô fazendo figas aí para vocês fazerem o podcast logo também, que é muito bom, cara. Fazer o canal é porque vocês são pessoas que você, assim, cada um, eu entendo que cada um tem uma bênção que Deus coloca, né, meu? E vocês têm a bênção do ensino, cara. Isso é demais, porque uma coisa é você saber para você, mas você saber e multiplicar, isso é sensacional, cara. Sensacional. Para quem está buscando CPA 10, meu, vai para cima. Eu, na atual situação, confesso para vocês já, estou buscando a 20, estou me preparando, comprei um cursinho aí chamado Meu Certificado aí, meia boca, e continuo fazendo, não me separo mais deles. Próximo, depois de CPA 10, meu, vou fazer a CEA, não tive a oportunidade ainda de fazer o curso de vendas, porque fechou muito rápido, mas eu vou fazer, já estou na lista de espera ali, e vou, se tiver carteirinha de sócio, vou fazer a carteirinha de sócio. Quando estiver no Rio, vou ligar para vocês, vou querer tomar um lanche com VR. E, meu, vocês são pessoas maravilhosas, cara. Você, assim, Deus, minha família e vocês mudaram o meu destino, cara. Porque no momento que nem eu acreditava, minha esposa acreditou muito em mim, orou muito por mim. Você acreditou em mim, cara. Eu tenho como provar isso. Tá na nossa primeira conversa. Você falou assim, meu, que história, cara. Que história. 39 anos, estagiário, meu, e vai pra cima, cara. E eu tinha só um sonho. Esse sonho hoje se tornou realidade. Ele vai melhorar ainda mais, eu tenho certeza, porque eu quero melhorar. Eu vou buscar os meios para melhorar. E se você... Eu tenho comigo que para você buscar meios para melhorar, nada mais é do que você se preparar. A prova é difícil? Gente, não vou mentir para vocês, a prova é difícil. E eu também me identifico com o Luiz numa outra coisa. Eu bombei na primeira prova, mas eu não desisti, gente. Mas eu bombei por quê? Porque eu não me preparei. Essa é a verdade. Eu consigo ter essa autoanálise, porque no momento que eu sentei realmente e estudei, levantava... E aí foi um mês que eu tirei férias. Eu levantava 5 horas da manhã e ficava até 10 horas da noite estudando. Mas eu não queria ser o Zé Provinha. Eu não queria decorar. Eu queria entender o conteúdo. De verdade. E nunca... o Bruno colocou que nunca é tarde para começar. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, bicho. Nunca é tarde, cara. Nossa, eu costumo falar que eu sou tão jovem que nem todos os cabelos terminaram de nascer ainda. Entendeu? Eu acho que a idade está na nossa cabeça. De verdade. E
a gente tem que buscar aquilo que vai nos fazer bem. Hoje, eu sou super feliz, super feliz. E eu não fiz a CPA pelo Bradesco. Hoje eu entendo isso. A CPA é minha, é o meu conhecimento. É algo que eu adquiri e que eu vou levar para o resto da minha vida. É muito legal isso. E o curso também, eu posso falar, dar um outro spoiler para quem não tem o curso ainda. O curso vai muito mais além do que a CPA. Você tem aulas de postura, você tem aulas de perguntas que podem acontecer no RH, você tem aulas da instituição XYG, porque do Bradesco é diferente do Itaú, do Santander, e é muito legal. E não é mais do mesmo, é algo que a gente se identifica. É muito legal, porque você fala, nossa, eu estou vivendo isso lá, cara, é muito legal. Poxa, eu preciso disso, eu quero isso. E hoje eu vou falar para vocês, hoje eu passei por vários empregos. Hoje eu me sinto um profissional feliz, mega feliz, mas não acomodado. Eu quero mais. E eu sei que eu vou conseguir mais. Porque com 40 anos eu posso dizer que a minha vida profissional iniciou. Hoje eu sou super, mega, hiper feliz. Eu trabalho num local que me dá estrutura. Eu não vou encontrar tudo? Não existe emprego dos sonhos assim que você vai encontrar 100%. Mas com as ferramentas que a gente tem que fazer o melhor. E quando desligar o computador 5 horas, eu falo assim, eu fiz o meu melhor. Eu estou satisfeito. Ah, mas ficou algumas coisas para trás. Amanhã eu resolvo. Agora eu vou tomar um lanche, eu vou curtir minha família, eu vou... Porque senão vai surtar, né? Tem jeito. Exatamente. Eu acho que a diferença... Tem que ter essa. Dei o meu melhor. A diferença é essa, né? Respeito muito a dor das pessoas. Quando dizem assim, não, mas é porque eu estava super carregado, eu sei. Eu respeito essa dor. Eu tenho essa empatia. Eu estou passando a experiência do Everton. Essa é a minha experiência, de que eu procuro fazer isso. Deu 17 horas, eu vou para casa da minha sogra, pego a minha esposa, a gente vai tomar um café, vai fazer algo que me faça bem e me faça equilibrar as minhas baterias. No final de semana eu gosto de bater minha bolinha, eu gosto de ver a galera, gosto de conversar, sou um cara que gosta de conversar mesmo, né? E assim, é muito legal, gente, muito legal, assim, você tá vivendo aquilo, você sair daquela coisa que é um sonho, né? Uma utopia que se torna realidade palpável, que você fala... Eu saio todos os dias, quando eu saio, porque... Aí, voltando um pouco, Luiz, você falou também onde eu trabalho. Plataforma digital. Hoje, pessoal, eu trabalho 4 dias em casa, com um computador que a empresa me deu. 4 dias, tá até aqui. Hoje foi um dia que eu fui trabalhar... fisicamente, né, na plataforma. Esse é o meu computador, né, que a empresa me deu. Para quem não acredita, igual, esse é o meu crachá, né? Então eu sou Brad, realmente, né? E eu trabalho, não é fake, não é pegadinha. E eu trabalho 4 dias em casa. Qualidade de vida sensacional. Então, eu consigo acordar de manhã, levar meus filhos para a escola, voltar, tomar um café com a minha esposa, me preparar, sentar. Eu rendo muito em casa e um dia presencial. Mas se tiver aqui 2, eu vou 2 sorrindo. Se tiver aqui 3, eu vou 3 sorrindo. Eu estou na empresa que eu pedi para Deus. Eu pedi muito para Deus essa oportunidade de trabalho, né? Então, ser digital hoje é uma das tendências, né? O Bradesco mesmo, ele abriu uma outra plataforma digital em São José, e a tendência é que isso venha se expandir a nível Brasil. Por quê? Se a gente falar nível mercado, eu acho que você também tem essa experiência, né, Luiz? Do mercado digital, né? Lá você pode são 2 dias presenciais, 3 dias em casa. Eu acho importante essa mescla, até para tu sair de casa, ver pessoas. Acho que esse modelo híbrido ficou muito bom, particularmente. Muito bom. E isso foi algo que a sociedade teve que se adaptar. Porque antigamente, o home office era visto como o quê? O bando de vagabundo, né? Ah, não trabalha. Só que aí a pandemia veio mostrar o quê? Que existe um outro mundo que realmente funciona de forma digital, né? Então, eu trabalho na parte comercial. Gerente assistente digital, né? Gerente assistente digital. Estou gerente assistente digital. Porque eu vou buscar como gerente. A meta é gerente.
E é assim, por mais que o assistente não tem metas, tá? Ele não tem obrigação de vender, ele tem obrigação de dar um suporte. Eu faço questão de vender e de trabalhar, porque eu quero ser gerente, eu quero estar à frente. Então, para isso, qual que é a melhor forma Já está no teste para ser gerente. Estou ali na selva, então eu vou para cima, eu não vou perder oportunidades. Estava até falando com um rapaz hoje, eu falei assim, se eu estou vendo aqui um gerente que trabalha de uma forma, eu vou mesclar isso para que, da minha forma. Cada um tem o seu DNA de trabalho. Né? Qual foi o seu cargo inicial? Meu cargo inicial foi estagiário, acredita? Com 39 anos. 39 anos. Deixa eu voltar um pouco aqui, só para a gente finalizar ali, só para a gente seguir uma linha reta. Porque essas perguntas que eu vou fazer são chatas, mas é a dúvida da galera, não tem jeito. Bora lá! Lá quando você estava no teu processo de estagiário, o que você acha que foi seu diferencial para você passar? O que você acha que os recrutadores brilharam os olhos? Tirando teste online, que aquilo ali é muito aleatório e tal, o que tu acha que... É muito individual, né? Quando, ao longo do processo, eu me preparei bastante nessa questão do que era uma instituição financeira, mas eu não você se prepara com aquilo que você tem no mercado assim de forma bem rasa. Eu não tinha, como eu falei anteriormente, noção do que era uma CPA, mas eu sabia que o banco vendia seguro, um banco vendia prévio, então eu falei assim, é vendas. Né? Então, eu me preparei para venda. Tanto que o meu case, aí eu me preparei para venda, falei, nossa, estou voando, vendas. Meu case foi, apresente um produto inovador para o Bradesco. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu tinha que vender, pai. Eu me preparei para vender. Eu falei, não me preparei para isso. E aí, eles falaram isso numa entrevista antes, né? E eu falei assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer, né? Foi no dia seguinte, era a entrevista final. O que eu fiz? Liguei para um cara que trabalha no Bradesco, falei assim, quais são as eficiências do Bradesco? Aí o cara falou assim, olha, SSS, eu acho que é assim, a gente tem que liberar mais pessoas, o sistema tem que ser mais dinâmico e tal. Eu falei, beleza. E aí eu falei assim, vou trazer isso para uma realidade para me vender um produto para a terceira idade. E aí eu fiz um case de terceira idade, né? De um aplicativo mais assertivo para a terceira idade e de fazer visitas e tal. E de acesso a comunidades. Então, o que eu acho que me ajudou nisso foi ter me preparado e não chegar totalmente perdido. Por mais que o assunto era diferente, eu tinha me preparado. Eu tinha me preparado. Tu tá me ouvindo bem? Só para eu saber, porque falaram que o áudio tá ruim. Agora tá até melhor. Então, eu acho que o diferencial foi ter me preparado. Foi o que me ajudou muito. Então, por mais que eu tenha feito uma preparação para vendas diferenciadas, eu já estava, né, naquela questão de vendas. Então, eu só tive que moldar. Então, eu acho que me preparar, a postura, não ter medo de falar, né? Então, a roupa, a minha apresentação pessoal, ela eu acho que fez a diferença também, porque você está se vendendo, né? A sua imagem ali é o seu primeiro cartão de visitas. Então, se você se apresenta de uma forma inadequada, poxa, você já tem um pontinho a menos. A todo momento, ligou a câmera ali do entrevistador, você está sendo avaliado. Né? Então, você está sendo avaliado se você está prestando atenção, se você está... a sua postura... Está claro. A câmera está ligada, porque tem gente que vai para a dinâmica e deixa a câmera desligada. Muita gente. E um pouquinho, investir um pouco em conhecimento. Falar, deixa eu dar uma olhada. Porque eu não sabia o que iria falar ali. E eu não sabia, por exemplo, não sabia o que era uma Selic. O que é Selic, cara? Nossa, eu ouvi falar no Jornal Nacional. O Bonner fala muito nisso, né? Inflação, deflação. Aí, Weber, tô puxando aqui um gancho, tu falou, lembrei aqui. Já viu aquele vídeo do Agostinho Carrara, da Grande Família? Ele vendo na televisão, Dow Jones, aí aquele Paulo lá da mecânica. Dow Jones é presidente dos Estados Unidos. Que ele foi mesmo, cara. É assim mesmo. E aí, a questão para mim, Luiz, é bem claro, cara. Parece clichê, gente, mas muitas pessoas erram
na questão da preparação. E a preparação de tudo. Preparação do ambiente, preparação da sua forma de falar, forma de se apresentar. Você está numa entrevista. Isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Você está numa entrevista. Você está sendo avaliado do início ao fim. Então, é saber... Luiz, uma coisa que eu sempre me peguei é que eu gosto de falar. Então, eu sempre me peguei o quê? Eu tenho que sempre dar voz também para as pessoas. Não querer só atenção para mim. Né? Então, isso eu sempre me policiei, né, nessa questão. Então, eu acredito que, em resumo, em suma, é o quê? Preparação, cara. Isso fez a diferença para mim. Aquela questão de respeitar os colegas lá na dinâmica em grupo, não querer ficar aparecendo, mostrar o trabalho em equipe, né? A comunicação. E foi muito legal. Foi muito legal que o cara que eu fiz a entrevista, eu falei, esse cara tá voando, meu cara sabe de investimento, Pedro Trevisan. Até gravou o nome. Gravei, e vou te falar por quê. Olha que case muito louco. Geralmente não acontece isso. Outra coisa, gente, para incentivar vocês, e isso eu provo por números, vou mandar para o Luiz depois. No certame que eu participei, participaram 170 mil pessoas. Para estágio. 170 mil pessoas. Então, quando é para ser, cara, Deus, sabe, pinça e fala, é você. Se prepara que é você, sabe? E o Pedro Trevisan, ele já fazia investimento, vendia milhas. Eu falei, caramba. E ele falava muito bem também. E a gente desenrolando. Aí tinha uma moça na nossa dinâmica que ela era aquela moça tocha. Por que eu falo que é a moça tocha? Tudo ela queimava. Ah, não, sua ideia não é boa. Ah, não, isso aí não tem nada a ver. E aí a gente foi desenrolando. Era a tocha. Ela era a tocha. Queimava tudo. Eu falei, meu Deus do céu, né? E por mais que as pessoas, os entrevistadores falam, a gente vai deixar vocês aí sozinhos agora, tá? Aí vocês desenrolem. Meu, é nessa hora que eu acho que eles estão de olho na sala, né? E ela queimava tudo, e aí o Pedrão, né? E eu e o Pedrão desenrolando e tal, vamos fazer isso, vamos fazer. Eu falei, o Pedrão falou assim, você fala bem, Everton, eu também falo, mas você inicia e eu finalizo, tudo bem, tudo bem. Aconteceu que eu e o Pedrão passamos. Eu comecei uma semana antes. Quando me mandaram o e-mail, eu falei, nossa, passei, beleza, fui. Aí eu falei, nossa, ninguém, né? E só começou eu. Uma semana depois chega o Pedro lá, né? Aí o Pedro falou, nossa, você aqui, na mesma agência? Mesma agência. Caraca. A gente trabalha, assim, em dias separados, mas a gente tem maior sinergia, cara, muito legal. O Pedrão, nossa, foi um cara, e é um cara que tem um conhecimento de investimentos. Eu falei assim, poxa, muito top isso, né? E ele consegue passar também. É um network bom ali, ó, pra tu ficar perto. Exatamente. E a gente tá assim, sabe, eu posso falar que a gente tá voando nesse sentido porque a gente tem vontades parecidas de crescer, de demonstrar trabalho, né? E sem aquela ganância de estar um pisando no outro. Muito pelo contrário. É aquela coisa legal de que eu me alegro com a sua vitória e você se alegra com a minha vitória. É muito legal essa troca. E eu e o Pedrão, a gente tá, sabe, entramos juntos, fomos efetivados juntos, pegamos o BR juntos e estamos curtindo juntos, cara. Essa onda maravilhosa. Do processo. Maravilhosa. Legal. O teu processo, o Everton, demorou quanto tempo mais ou menos ali? Total, só chutando aí. Ó, sem brincadeira. Iniciei em agosto de 2020 a inscrição. Aí passa aquela triagem, né? Que você não sabe de nada, porque eles não te falam também, né? Agosto de 2020, setembro, outubro foi a primeira entrevista. Então eu fiquei aí um período só no silêncio, né? Só imaginando o que poderia ser, ou se era mais uma negativa. E tanto que no mesmo período eu fiz para o Santander e fiz para o Itaú, né? Mas era para mim ser Brad. Veio outubro, fiz a primeira, novembro foi um calhamaço de entrevista, passou novembro, dezembro nada. Aí eu falei, nossa, o Papai Noel não lembrou de mim mesmo, não trouxe a minha efetivação. Quando chegou janeiro, foi a última entrevista. E, gente, eu volto a falar para quem não estava aqui na hora. A última entrevista eu estava desacreditado. Eu estava lavando o banheiro um belo dia.
o recrutador me ligou, falou, você não vai entrar não? Porque a gente só tá esperando você para iniciar. Eu falei, não, eu vou, eu já tô indo. Aí eu corri, coloquei a gravata, a camisa e fui, cara. Caraca. E aí, na última entrevista, é uma bateria também, porque iniciou-se às 8 horas, fiz várias entrevistas, aí o pessoal falou assim, ó, vamos almoçar agora, tá? Aí, nesse intervalo, gente, foi que eles falaram do case, tá? Então, ó, das 8 até meio-dia, fomos trabalhando, aí eles falaram assim, ó, vamos almoçar até as 2, tá? E, ó, a gente vai voltar e vai falar um case a respeito de um produto inovador para o Bradesco, que foi essa questão do aplicativo mais autodidata para a terceira idade. Porque uma coisa é eu que tenho facilidade com a internet, outra coisa é o Luiz, outra coisa são vocês que estão aqui com a gente, mas a terceira idade ela tem um certo bloqueio e uma certa dificuldade. Então, o meu case que eu trabalhei foi isso. Acho que teve até uma pergunta aí, né? A respeito disso. Voltei 2 horas, fizemos o case, e aí é muito importante também o quê? Se atentar nesse negócio, para mim, isso é o que eu acho, tá, gente? Vão deixar vocês sozinhos na sala. Estávamos em 10. E eu fiquei muito preocupado em dar tempo para todos falarem, me posicionar de uma maneira que não fosse arbitrária e nem excessiva, mas coerente, né, com aquele período, com aquele momento. E eu acredito comigo que quando eles falam, vocês vão ficar sozinhos, é o momento que eles mais estão de olhos ali. Estão só te observando o lado pessoal, o lado mais técnico. Exatamente. Como você fala, como você se porta. Se você vai colocar alguma coisa, mas não pega nada, fala qualquer coisa. Não, a todo momento você está sendo avaliado. Voltamos, das 2 às 3 foi esse período que a gente... Das 2 às 2h30 foi esse período que a gente trabalhou. Teve mais 40 minutos para a gente apresentar. Depois desses 40 minutos, eles falaram, seguinte, agora nós vamos entrevistar um por um, tá? E vocês terão 10 minutos para conversar com a gente. 10 minutos para se apresentar, 10 minutos para se vender, 10 minutos para dizer por que vocês querem estar aqui. E esses 10 minutos é muito importante. Vocês têm que estar num ambiente legal, como o Luiz falou, é muito bem colocado. Iluminação, internet legal, sabe? E vocês têm esse discurso de se vender, parece fácil, mas na hora, se você não tiver um pouquinho de preparação, você vai gaguejar, você não vai conseguir se vender. E por mais que seja online, o nervosismo vem. Vem. E você vai estar entrando num terreno como se você estivesse assim, entrando num terreno de 1000 metros quadrados, tudo escuro, e você sabe que você tem que chegar num lugar, mas você não sabe nem por onde começar. Então, mas você vai ter que ir desbravando. Você tem que deixar o medo de lado e vai para cima. E aí você faz... Aí eu participei com 3 gestores. Inclusive, não sei se você se recorda, deve se recordar, Luiz, posterior à sua efetivação ou à sua contratação, tem a live de novos talentos, né? E essa live de novos talentos que o Bradesco faz é com o RH e as pessoas te fazendo a recepção. E um dos gestores que participou da minha entrevista, ele estava lá, eu não lembrava. E eu estava chorando, cara, porque eu sou muito emotivo. E ele falou assim, Everton, dá para ver a sua felicidade. Eu falei assim, só de falar, a minha voz embarga. E eu falei assim, eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Eu pedi muito para Deus para estar aqui, eu não acreditava. E vocês me deram a oportunidade, eu estou agarrando com... eu falei assim, não basta eu vestir a camisa. Vestir a camisa, todo mundo vai vestir. Agora, vestir a camisa e suar para você estar ali é o que vai fazer o diferencial. E eu tenho isso muito comigo, né? E ele falou assim, Everton, eu participei da sua entrevista. Você pode não se recordar, mas eu olhei para a Montec, né, que era outra gerente administrativa que estava lá, e eu falei para ela assim, eu acredito nele. E ela falou para ele, e eu também acredito. E ambos falaram assim, então vamos brigar para ter ele aqui? Vamos brigar. E eles brigaram por mim. E eu não poderia, por eles e por mim, jogar essa oportunidade fora, né? E ele falou assim, Everton, eu estou muito feliz de você estar aqui, sabe? E o regional pegou e pediu a palavra, cara, nessa live, e falou assim, eu nunca participei de uma integração, ele falou, não menosprezando as outras, mas eu nunca participei de uma integração tão emocionante como essa. É lindo ver você chorar, é lindo ver você tá feliz de estar aqui. Eu falei assim, eu estou muito feliz.
Então, voltando, né? Só para não perder. Nessa última dinâmica, pessoal, a gente para e aí ele fala para você assim, ó, pessoal, Everton, eu quero que você entre no endereço que vai chegar no seu e-mail daqui 20 minutos. E é 20 minutos. E aí ele te manda o endereço, você entra na sala. Quando você entra na sala, tá os 3 gestores lá só olhando para você e começam a fazer pergunta. Por que você quer estar aqui? Qual que é o seu diferencial para os outros? Então, quando essa pergunta, qual o seu diferencial para os outros, não é para você denegrir ninguém. Não. É para você vender o porquê você acha que você Isso após tem a que estar. dinâmica? Após a dinâmica. Pós-dinâmica, que foi a última entrevista. Aí eu me vendi, né? Que é aquele momento que você fala, meu, é a minha chance, é a minha oportunidade. E a última frase que eu falei para os 3 gestores foi, independente de resultados, eu queria só agradecer, porque todas as oportunidades que eu tive, o RH sempre barrou pela minha idade. E eu, com 39 anos, estou participando aqui para entrar como estagiário e eu quero essa vaga. Mas com 39 anos, você vai largar tudo que você conquistou até agora para começar a fazer. Eu quero estar no Bradesco. Eu quero fazer parte dessa família, eu quero, né? E isso não era clichê, era o que eu queria, né? E eles falam assim, poxa, meu, para mim, cara, você tá dentro. O banco que eu mais me identifiquei sempre foi o Bradesco. Eu falei para eles e tudo, né? E por ter algumas, assim, por mexer com o aplicativo do Bradesco, eu sabia de algumas funcionalidades que poderiam ser melhoradas. Eu trabalhei isso no case, sempre respeitando os meus colegas ali, né? E isso foi muito legal, Luiz. Pô, cara, é sensacional isso aí, teu insight aí, teu relato aí. Com certeza vai conectar aí com muita gente vai conseguir pegar esse insight. E o legal também do estágio do Bradesco, que é o salário, né? Que vai aumentando de acordo com o período. Nossa, foi outra coisa, sensacional. Porque quando a gente fala em estágio, o empregador fala assim, vou te dar uma bolsa, auxílio e vale transporte. Aí você vai olhar a bolsa auxílio, R$700. Aí para você falar para um pai de família, e até mesmo para um jovem, cara, hoje com R$700 na nossa economia, é complicado de você sobreviver, né? Viver já é complicado, imagina sobreviver. Sozinho já é complicado. Né? E aí eu falei assim, meu, quando chegou e por incrível que pareça, gente, eu fiz todo o processo sem efetivamente saber o salário. Quando eu fui ser contratado, que chegou o e-mail, eu iniciei a minha bolsa auxílio com R$2.800 como estagiário. R$2.800. Auxílio. Né? Eu falei, nossa, estourei, nossa. Aí, às vezes, o pessoal fala assim, não, mas a gente não tem VR. Eu falei, mas, meu, vai fazer um estágio aí fora, gente. Você vai fazer um estágio, se você ganhar R$1.000, ergue a mãos para os céus e fala, nossa, se ainda comparar bem. a bolsa estágio do Itaú, por exemplo, ele tem vale, mas o salário é bem menor. Então, esse que para. E eu saí, assim, finalizei o meu estágio. E o legal do Bradesco é que a cada semestre ímpar da faculdade, você ganha um aumento. Que nem os bancos tiveram o dissídio. Isso incide também no salário do estagiário. É muito legal isso, cara. O reajuste do sindicato aumenta o salário do estágio? Aumenta também, cara. Bom saber, isso aí eu não sabia, não. A mesma porcentagem que tem o CLT, tem o estagiário. A garrafinha tá mesmo. Garrafinha, caneta. Maneiro. Aí, galera Bradesco com peso aí. Não, a galera, meu, sensacional. Eu sou até suspeito para falar da família Brad aí. Igual eu quero mandar um beijão para a equipe 5 aí do plataforma 7617, pessoal que me acolheu, sensacional. Minha gestora, que é uma gestora mãe sensacional, a Dani, maravilhosa. E, assim, isso faz toda a diferença. Igual eu falei, a forma que você é recebido, que você é acolhido. Anderson, vai para cima, cara. Não, o sonho, ele é sonho. Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, ele se torna realidade. E o meu primeiro passo, cara, sem brincadeira, isso não é demagogia, não é para vender curso, não estou ganhando nada. E não está no script que o Luiz me passou.
Essa é a folha que ele me mandou do que a gente ia conversar. Cara, o meu certificado fez toda a diferença, cara. Fez toda a diferença, porque eu não me tornei um Zé Provinha. Porque o que você aprende no período que você está estudando para certificação, você utiliza no seu dia a dia, cara. Você utiliza. Meu, porcentagem de imposto de renda, sabe? E é algo que se você decorar, você não vai saber falar. Você vai falar assim, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, mas se você entender, cara, é muito bom, cara. É aquele negócio, aquela satisfação de conquista. Seja a conquista do primeiro amor, seja a conquista do seu time de coração. Mas falando da conquista do seu emprego, e pode mudar a sua vida. Você como funcionário, e isso é de todas as instituições financeiras, você tem uma facilidade para você pegar, por exemplo, um financiamento bancário para você adquirir seu imóvel. Você tem taxas melhores. Então, a oportunidade bancária, ela te abre um leque, cara, maravilhoso. E outra, você estando dentro da instituição, cara, você é o protagonista do seu sucesso. É você que vai limitar. Pega aí também, você Luiz, que vai definir, né? Qual o seu rumo lá dentro. Exatamente, cara. É só você. Você é o capitão do seu barco. Meu, eu vou pra cima. Eu vou vencer. E não é conversa, não é balela. Eu falo por mim. Não é egocentrismo, mas eu vou falar do case, da minha história. A minha história, cara, eu fui aos 48 do segundo, sabe aquela hora que o juiz tá correndo pro meio de campo já, ele começa a erguer o braço para apitar o final e você vai lá e faz o gol. Gol! Meu, foi o que aconteceu comigo, cara. Nem eu acreditava em mim. Nem eu acreditava, sabe? E só que é uma questão de pessoas. Eu aprendi isso e acho legal, cara. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Entendeu? Então, se você convive com pessoas pessimistas, você se torna um cara pessimista, um cara que vai murmurar por tudo. Quando você olhar, a sua visão primeiro vai ver o lado ruim, jamais vai ver o que é bom. Aproveitando esse ponto, já vieram questionar a gente, por que tu não fala o lado ruim do banco? Por que você só vende um sonho? A página tal fica falando lá a realidade. Gente, para que eu vou ficar aqui falando que é supressão, tem metas, tudo mais, tudo que a gente já sabe que acontece. Só que a galera generaliza, o meu gestor é ruim, o banco é ruim. A galera fica generalizando. Não tem motivo para eu ficar trazendo energia negativa. Nosso papel aqui é incentivar você a buscar, a melhorar sempre, a você conquistar seu sonho, a você se desenvolver. Então, não tem por que ficar seguindo pessoas negativas, andando com pessoas negativas, tóxicas. Filtrar o que você está fazendo ali, quem você está seguindo. O mundo já tem tanto peso. Se a gente trabalhar assim, só com andar com pessoas que vão colocar mais um jugo, mais um peso, isso vai só se tornar o nosso caminhar mais pesado. Então, é a decisão de você querer mudar, né? A decisão de você querer andar com pessoas boas. E tudo tem um propósito, cara. Se foi um dia ruim, eu não consigo. Tem um propósito. Tem um propósito de aprendizado, tem um propósito de crescimento. Cara, é a questão, a perspectiva que você olha. É perspectiva. É igual o Uber. Meu, vamos lá, trazer para o nosso comércio também, Luiz. Uber, você tem metas, gente. Por que você tem metas? Porque eu vou ter que pagar uma conta de luz. Então, eu vou ter que rodar até R$200 por dia, só que tem que tirar a porcentagem que fica para Uber. Então, é uma meta. Eu trabalhei até arriscado, né? Botando a pele em risco, porque se tu não fizer, exatamente, tua conta vai atrasar. Exatamente. Meu, eu trabalhei vendendo calçados. Você tem uma meta lá de vender semanalmente. Meu, trabalhei com vidros, né? Na importadora de vidros. Você tem uma meta de liberar a carga. Tudo tem uma meta. Mas a questão é como você vai encarar essa meta. Meu, ela é um peso ou você vai deixar ela uma bênção? Meu, vou deixar ela uma bênção. Então, vai para cima. Agora, se você olhar pro obstáculo e falar assim, meu Deus, isso é grande demais e eu sou pequeno. Então, você já começou errado. Essa é a verdade, já começou errado, né? Eu acho que tudo é a perspectiva que você olha. Deu um problema? Meu, dá um passo atrás. Olha de outra perspectiva. Tá difícil de resolver? Vou tomar um café. Eu vou tomar uma água. Vou oxigenar meu cérebro. Vou mandar uma endorfina. Vou ver uma piada, né? Vou fazer alguma coisa.
e aí você volta descansado, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai para cima. Essa é a verdade, né? Pontos de vista, né? Que nem, vou aproveitar o gancho. Eu acredito que o meu Coringão pode ganhar domingo. É algo impossível? Tem ganhado o Vamos dizer que Fluminense agora, hein? Calma, tem o Fluminense que é chato. tem o Fluminense. Então, é questão de perspectiva, gente. Né? Questão de como nós vamos colocar a história de Davi e Golias. Meu, era minúsculo, né? Mas ele acreditou. Ele acreditou, foi lá e fez. Né? Agora, se nós colocarmos o obstáculo maior do que a nossa vontade, pronto, a gente já perdeu. E eu acho né? A que gente já também. Eu fui numa palestra lá da Hotmart, lá em Belo Horizonte, do Wendel de Carvalho. Foi importante. Nossa, o Wendel de Carvalho! Meu até Deus do para poder céu! abrir a mente e realmente é isso. Você se imaginar numa posição acima do que você está e fazer coisas que já estarão ali naquele patamar. Um exemplo que ele deu. Ele visitava com a esposa dele mansões lá em Jurerê, Florianópolis, e falava, cara, esposa, não sei o nome dela, a gente vai estar aqui. A gente tem que fazer isso, e a gente já está aqui respirando, a gente já está imaginando. E eu acho que 2 anos depois eles se mudaram para lá, então é exatamente isso, se imaginar já no patamar acima, se der, fazer coisas, já experimentando aquele patamar acima que você quiser vai chegar, né? Exatamente. Que nem eu falei, eu morei no Japão. E no Japão, muitas vezes, as pessoas têm um sinônimo de que o brasileiro vai lá e pega de dólar na esteira, né? E não, lá, eu era operário. Em determinados momentos, eu e minha esposa limpávamos caixa de inspeção de gordura de mercados lá, né? Então, é a questão do quê, cara? De você encarar e falar assim, não, peraí. Questão de sonhar. O sonho é um sonho. Legal. Se você der o primeiro passo, ele já não é mais um sonho. Ele se torna uma meta. Isso é diferente. Para mim, é o diferencial. Sonho é sonho. Enquanto você sonha... E você pode sonhar pequeno, pode sonhar gigante, médio, isso interfere. Mas se você colocar como meta, né? Você der o primeiro passo, ele já não é mais um sonho, cara. Você já deu o primeiro passo. Então, se você já saiu do zero, né? Por mais que o passo foi tão pequeno, mas foi o primeiro passo. Né? O trabalho é o mesmo, de um passo grande, de um passo pequeno. Então, é você lutar. Parece clichê, mas não é clichê. É a mais pura verdade. É sair da sua zona de conforto. É muito difícil a gente sair da zona de conforto. Por quê? O nome já diz, conforto. Quem quer uma zona de conflito, uma zona de obstáculos? Quem vai querer estar fazendo uma live numa quinta, 9h16 da noite, para inspirar os outros, para ajudar as pessoas? Fala aí. São poucos, né? Já tem um exemplo aqui, ó. Elke, vai para cima. 45 anos. A idade está começando para a gente. Eu tenho 40. Eu entrei agora. Vai CPA 20. Se você achar que não dá 20, retorna para 10, mas tira e dá o primeiro passo. Se você me der uma licença poética, o será que consigo? Não, você consegue. Você vai. É acreditar. Acreditar. E você está no lugar certo. Sabe por quê? Como o Luiz acabou de falar, muitos hoje, quinta-feira, 9h15 da noite, estão hoje. Eu tô assistindo uma televisão, tô jogado ali no celularzinho, você tá aqui. Netflix. Você tá buscando. Então você já deu o primeiro passo, você já é diferente dessas pessoas. Entendeu? É acreditar. Coloca Deus à frente e ele vai cuidar do final. Só que você tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer sozinho. Deus vai te dar o quê? Ó, a vara, o rio tá ali, agora você tem que ir lá pescar. Vai para cima. Cara, e tu tá falando de sonho, e realmente alguém falou aqui que dá para ver o brilho nos teus olhos falando do Bradesco. E realmente, para tu ver, você foi para contratação, não sabia nem a bolsa estágio, que aí tu descobriu que era 2.800. Quando tu saiu, acho que, se eu não me engano, tava uns 3.200 já, né? Quando acabou 3.200. 3.200. E foi muito legal, cara. Foi um período maravilhoso, um período que eu aproveitei para conhecer, entender. E aí, o que foi você, Bruno? Pô, legal, cara. Muito legal. Obrigado pela contribuição. Valeu. Eu aprendi, gente, esse período de estágio. O que eu ouvia no curso, eu tentava colocar em prática. E aí, quando você coloca em prática, você aprende, você assimila e aquilo se torna algo rotineiro para você e é mais fácil.
Entendeu? É mais fácil de você entender. Eu comecei com estágio, mas nada impede de vocês de fazer a inscrição. A inscrição está aberta. A era digital está abrindo uma oportunidade imensa nas plataformas digitais dos bancos, porque é o novo normal e a nova tendência. Entendeu? Já está implantado. Já era, não tem como retroceder. 2 anos da pandemia, praticamente. Não tem como retroceder. É daqui para melhor, porque o digital vai ficar cada vez melhor. E a qualidade de vida do digital é muito boa. Ah, mas você não tem o contato com o cliente tete a tete. Então, se você não tem o contato com o cliente tete a tete, mais um motivo para você se preparar. Você se preparar e falar assim, eu vou vender de uma forma que eu vou entrar no terreno da fidelização com o cliente. Obrigado, Leti. Descomplica. Obrigado mesmo. Imagina, que isso, gente. Eu não estou ensinando, não. Eu estou passando para vocês aquilo que eu vivi, aquilo que eu Letícia, sinto. É o nome dela ali que tu não se associou. É a Letícia. Pô, valeu, Letícia. Obrigado, meu. É que eu só converso com o Luiz, só o Luiz que me dá atenção. Brincadeira. Mas, gente, de verdade, aproveitando que tá a mãe e o pai do meu certificado, vocês estão no lugar certo, porque muitos cursos vão te ver como números. Ah, eu tenho 500 alunos. Aqui não, aqui a gente é tratado pelo nome, a gente é fidelizado, a gente tem uma atenção diferenciada, e a gente tem um grupo de WhatsApp, eu já participei do grupo da CPA 10, estou no da 20. Gente, sem brincadeira, é domingão, o pessoal manda pergunta lá, daqui a pouco, quando a gente menos espera, vem a explicação, vem o link do vídeo, né? E é muito legal, gente, muito legal mesmo. É o lugar certo, de verdade, para não ser um Zé Provinha. Dona Maria, tá com 200 mil aqui na poupança, vamos alocar no CDB. Tá bom, Everton, me explica o que é um CDB. Se não souber, já era. Se não souber, já era. Exatamente. Se você não saber o que é rendimento diário, o que é liquidez, aí já era. Porque você vai quebrando barreiras. Porque quando você fala para a Dona Maria, por exemplo, que o rendimento é diário, aí ela já vai brilhar o primeiro olhar. Quando você fala que você fala na linguagem dela, que você fala para ela assim, ó, Dona Maria, é o seguinte, tá? Se a senhora precisar para comprar um remédio ou para comprar um doce pro seu neto, a senhora pode retirar o dinheiro na hora, tá? Sério? Mas olha, Everton, eu vou colocar os 200 mil, vai ter imposto nos 200 mil. Não! Que isso? Então, é questão de você aprender a forma do seu cliente, né? Você ter a empatia, falar, e isso, gente, você não aprende decorando. Você vai aprender ouvindo o curso, e é muito legal, muito top mesmo. Eu super recomendo, sensacional. Aí, não sei se você tem você tem alguma pergunta para fazer, Luizão? Vou te perguntar só mais duas aqui rapidinho. Só pra... Não, fique em paz, é que você está seguindo o cronograma. Você está seguindo o cronograma aí. Não, cara, de verdade, para mim é importante, assim, por Deus, o tempo que se uma pessoa foi impactado a fazer inscrição no curso para melhorar, porque o curso não é porque é rentável, porque não, para melhorar. O curso não é o tema, o objetivo. O objetivo é você dar o primeiro passo. É você acreditar que você pode. Então, e o primeiro passo é o quê? Você da sua zona de conforto e falar assim, ó, eu vou partir para cima. E outra coisa legal que vocês colocam, uma meta para a data da prova. Não fale assim, vou comprar o curso hoje, vou fazer a prova para daqui 300 meses. Dia. Não. Não. Eu vou fazer o curso, eu vou fazer a prova daqui 3 meses. Já marca. Já marca, porque aí você tem um cronograma, você vai saber que você tem aquele período e você vai se cobrar em cima daquele período. Entendeu? Então é muito legal, gente, nesse sentido. E isso tudo eu aprendi assistindo os vídeos, gente. De verdade. Fica a dica, hein, galera? Ô, Everton, se tu puder falar um pouco, só o que tu fazia ali na tua função do dia a dia no estágio, e o que tu faz agora como gerente assistente lá do digital, só para ter uma ideia. Estágio. Gente, eu trabalhava com a parte de atendimento receptivo. Eu recebia o cliente, né, através de ligação, direcionava para o gerente, né, ou para o assistente. Quando era algo simples, assim, uma solicitação de segunda via de cartão, algo que eu conseguia, isso, eles não me pediram isso. Eles só me pediram, você vai atender, vai saber o que é e vai direcionar. Porque eu
eu comecei a ver, porque é ter aquela empatia. Eu, como cliente, eu vou gostar de ser ping-pong, sendo que é uma coisa simples? Né? Não. Então, o cliente ligava, como que eu posso te ajudar? Luiz, oi Luiz, boa tarde, tudo bem? É o Everton aqui do Bradesco Digital, no que eu posso te ajudar? Ah, eu estou com uma dúvida aqui no meu extrato. Abri o extrato, se eu não conseguisse entender, passava para o assistente ou para o gerente, né? Documentação, eu fazia muita parte de documentação, subir documento para o DOC, né? Para o CRIM. Para quem não conhece, gente, para quem não conhece, esmiuçando assim, o DOC e o CRIM é como se você tivesse duas pastas de arquivo, né, para o nome dos clientes, e você tivesse que subir isso para que o processo desse andamento, né? Um abatimento de FGTS, contemplação de consórcio, e um gerente de gestão falou assim, você topa tentar vender cartão? Eu falei, agora? O cartão é isso, 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 você vai falar isso, isso e isso. Ele me deu as ferramentas, só que a forma que eu trabalhava com os clientes era uma forma minha, né? Então, vendia cartões também, trabalhava muito com planilhas, pegava o F-Log. Para quem não sabe, F-Log é o que foi produzido até determinado momento para a gente passar para a gestão, para eles terem uma base de como foram as metas. Isso foi minha parte de estágio. Como gerente assistente, abrangiu um pouco mais isso, uma responsabilidade maior, né? Eu aprendi, gente, uma curiosidade para mim que me pegou muito no momento, era golpe e fraude. Para mim era tudo a mesma coisa. E eu entendi que o golpe é quando a gente é enganado, né, realmente por uma pessoa e vai lá e digita a senha, por exemplo. A fraude não, quando o nosso sistema é invadido. São coisas simples que para mim fez toda a diferença, né? Atender o cliente estressado? Muito cliente estressado, mas eu entendia, e quando você faz aquele exercício de empatia, eu entendo, eu não tiro a sua razão. Pronto, você já quebrou o cliente, e aí ele fala, eu vou adiantar xingar o cara? Não, né? Hoje, como gerente assistente, e a gente trabalha muito com o Teams lá, né? Que é um aplicativo para meio que, entre aspas, é um upgrade, né, do Skype, né? Com algumas outras funcionalidades. Hoje eu trabalho com clientes também com investimentos já, eu já tenho essa confiança e como eu falei, a equipe me recebeu muito bem, né? Procuro sempre estar me atualizando. Então, sobre investimentos, venda de cartões continua, previdência, hoje eu entendo a previdência, não é simplesmente para você falar assim, para aposentadoria, não, tem várias outras oportunidades, é um leque de trabalho que você pode ter. Planejamento sucessório, sensacional. Sensacional, né? E aí você fala assim, poxa, o que seria esse planejamento sucessório? Gente, não dá para dar o spoiler de tudo, né? Vai lá no curso lá que vocês vão saber, hein, meu? De verdade, tem muita coisa boa lá, viu? Documentação, hoje eu faço tudo também, sabe? Você sabe tudo, Everton? Não, eu não sei nem 20%. Eu estou aprendendo, gente, a cada dia. Nossa, e tem muita coisa que a Letícia e o Luiz respondem, eu falo, nossa, vai acontecer isso comigo lá, ó, vou trabalhar essa parte aí, ó. Nossa, vou para cima. Então, eu, lá na nossa equipe, né, na plataforma inteira, são mais de 100, são dos 280 funcionários, para vocês terem ideia, na minha plataforma. Quando você trabalha um produto que você consegue vender, né, seja um CDC, uma previdência, né, não vou falar abreviado, a previdência, cartões, eles pedem para você, manda uma foto sua. Eu sempre mando a foto, eu e a família, né? Eles fazem um trabalho, gerente assistente vendeu tanto. Eu, como gerente assistente, eu não tenho metas, eu não tenho obrigação de vender, mas eu quero vender, eu quero subir e eu quero crescer. Então, isso para mim, eu carrego isso como meta, né? De sempre buscar mais, né? E é motivador para mim. Mais do mesmo tá cheio, né? Se a gente não for diferencial, não for o destaque, não vai ser visto. Quem não é visto não é lembrado, né? Não é lembrado, exatamente. Né? Aí você se torna o número de matrícula, 9.400, né?
E eu não sou um número de matrícula. Eu quero ser o Everton que a galera fala, poxa. Aquele cara que tá sempre aparecendo nas fotos, se destacando, fazendo a mais do que pedem. Exatamente. E, gente, eu falo para vocês, ó, quando sobe uma foto minha lá com a família, meus olhos ficam marejados, eu sou um cara super emotivo, família, e a minha esposa, quando eu falo para ela, manda uma fotinha aí nossa aí que eu consegui fechar um negócio aqui, ela falou, nossa, sério? Eu falei, meu, então é muito legal, cara, muito legal mesmo esse reconhecimento. Existe coisas ruins? Existe, mas eu particularmente, eu não quero focar em coisas ruins ou coisas desagradáveis. Eu quero focar naquilo que é bom e que nenhum lugar é perfeito, não tem jeito. Exatamente, sabe? E é aquela coisa de você acordar todo dia determinado e falar assim, meu, eu vou vencer, eu vou pra cima e vai dar certo. Já deu certo. Não, isso cara, é muito legal. Né? Sensacional. Everton, tua história é motivadora. Eu sempre falei isso lá, motivadora. Não desistiu. Ó, você tinha um sonho lá atrás, morou no Japão, várias coisas, não desistiu. Foi pro processo, o processo demorou ali meses. Tava lavando o banheiro e entrou na entrevista no último minuto, botou a roupa, lembrou de botar a roupa, fez. Mostrou o brilho dos olhos, que isso é importantíssimo. Os recrutadores brigaram lá, compraram a sua briga, né, para te contratar. Conseguiu ser efetivado aí tão rápido. Então, cara, tua história é motivadora. Parabéns de verdade. Tenho orgulho de ter pessoas assim como aluno, né? Pessoas com essa vontade de vencer. Tu venceu. E cada dia vai vencer mais. Hoje você está como gerente assistente, daqui a pouco vai estar como gerente. Daqui a pouco está com CPA 20, CEA, e vai melhorar, tirar certificações para você. E tu rasgou elogios aí pro nosso curso também. Não foi nada combinado. E obrigado também pela moral aí no curso, né? De verdade. Cara, vocês merecem cada elogio, cara. E eu vendo o curso de vocês, eu sou um multiplicador de vendas, porque quando as pessoas começam, eu vou fazer CPA, eu falei assim, ó, eu tenho o curso ideal, cara. E isso, qualquer dia a gente combina, para todo mundo que eu falei de vocês e a pessoa estava fazendo um curso, e quando eu falei, a pessoa falou assim, nossa, eu fui ver lá, poxa, é exatamente o que você falou, é a nossa linguagem. É a nossa linguagem. Para quem nunca viu, ou para quem já viu e quer se aprofundar um pouco mais, é muito importante falar a mesma língua, né? Obrigado, Leide. Obrigado. Valeu, Letícia. Obrigado. Ó, é muito bom a gente ser elogiado pelos professores. Gente, é muito gostoso também isso. Nossa, sensacional. Luiz e a Letícia, para mim, são referências. São pessoas que assim, não visam somente o comercial e o financeiro. Eles visam fazer a diferença. E isso, assim, existem professores e somente transformadores de vida, né? Todo professor transforma uma vida, seja para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Porque um professor é como se ele pegasse um HD zerado, um espaço zerado na cabeça, e cada coisa que ele fosse colocando ali vai fazer a diferença e faz a diferença na vida das pessoas. Quando a gente pega professores que são motivadores, professores que já passaram a dor que nós estamos passando de buscar um lugar, não um lugar na sombra, mas um lugar ao sol. Porque um lugar à sombra quer dizer que você já parou, você já estacionou, né? Agora, um lugar ao sol não, quer dizer que você vai estar sempre buscando algo mais, né? Então, são professores que já viveram a nossa dor. Isso é diferente, porque eles sabem falar a nossa língua, entendem a nossa dor, não simplesmente só de comercialmente, mas porque já estiveram desse lado aqui, né? E se eu tenho hoje esse crachá, se eu faço parte da instituição, eu devo muito a vocês, como eu falei, para a Letícia, para o Luiz, né? Para minha esposa e para Deus. Minha família foi fundamental, gente. É muito importante. A gente pode passar aqui horas e horas falando sobre situações do curso, mas a questão da família é muito importante também, você ter com quem contar, ter pessoas que vão te incentivar a caminhar. O mundo já tem algumas pessoas, vou falar que tem bastante, mas tem algumas pessoas que vão colocar somente a pedra para deixar o seu caminho mais difícil. Então, se apega aquelas pessoas que vão te incentivar a caminhar, sabe? Como a gente falou aqui hoje, um sonho é um sonho, simplesmente um sonho. Mas quando você coloca metas, ele se torna realidade. É isso. Fechando
a live com chave de ouro aí, ó, com a frase de motivação. Elk, não passei na primeira, Elk. Não passei. O que o Luiz... Não passei na primeira e eu fui identificar os meus erros. E os meus erros foi que eu me dediquei pouco. Quando eu me dediquei mais, eu passei. Eu passei na segunda com folga, com felicidade, sabe? E eu estudei, assim, efetivamente mesmo, sem brincadeira, 20 dias das minhas férias. É o que eles falam. Se você fizer o método que está ali, não é balela. É uma receita de bolo. É uma receita de bolo, de verdade. Só que aí está a questão, é o que você focar na decoreba, ser uma Zé Provinha e você focar no conhecimento. Se você focar no conhecimento, você vai chegar na prova e você vai eliminar as questões que não tem nada a ver. E quando você eliminar as questões que não tem nada a ver, aí você vai e vai tirar a prova de letra. Se dedica 20 dias, que é garantido, de verdade. É isso. Te agradecer pela participação, Everton. Não vai ser a primeira, ó, vou chamar de novo, já motivou a gente pra caraca. Já... Pô, cara, tá sensacional, tua história é sensacional e motivou, tá dando gás aí. Vou até torcer pro Corinthians passar agora pra final aqui, só pra jogar Flamengo e Corinthians na final, pra gente voltar aqui. Cara, obrigado pela participação, obrigado por motivar as pessoas, obrigado por ser essa luz aí que você Luiz, é, e continua voando lá, que eu tenho certeza que... De verdade, eu que agradeço o espaço, sabe? Agradeço o espaço que vocês me deram. Você e a Letícia são pessoas maravilhosas. E não vou cansar de falar isso, não é balela. E para quem convive no meu ciclo sabe disso que eu falo exatamente. A descrição de vocês. Pessoas humanas. Pessoas que entendem a dor. Pessoas que não buscam quantidade de alunos, mas sim sonhos realizados. Eu acho que a diferença básica de vocês dois é isso. Vocês não buscam quantidade de alunos. Isso é uma consequência do trabalho que vocês fazem. Vocês buscam sonhos realizados. Vocês são multiplicadores de sonhos. Sabe? Existem pessoas motivadoras e pessoas que são desmotivadoras. Vocês são motivadores e vocês, cada dia, vocês colocam uma pazinha a mais ali. Gente, parece brincadeira. Outra dica. Responda aquele case diário que tem lá 3 perguntinhas. É 3 perguntinhas. Mas vai lá. Quem não fez o curso e quem não adquiriu, até minha esposa está falando, eu falo isso em casa todo dia. Vocês são pessoas motivadoras. E hoje ela estava falando assim, eu já conheço a Letícia só de ouvir a voz, né? O Luiz também. Por quê? Direto eu tô ali. De verdade, gente, não é balela. Mas a única coisa que eu invisto meu tempo, de verdade, invisto mesmo, é no meu certificado. Porque eles nos trazem conhecimento. E é isso que eu quero para mim. Porque eu não quero ser um Zé Provinha. Isso é um meme, é verdade. Não quero ser um Zé Provinha, de verdade. Vocês, eu me emociono, mas vocês, minha família, Deus mudaram a minha vida. O que a gente vive hoje de bênção. O que eu vivo hoje de bênção, cara. Eu agradeço a Deus e vocês dois têm uma parcela muito importante. Eu não me tornei um Zé Provinha. Eu busquei entender e vocês entenderam a minha dor. Você sempre me atendeu, cara. E às vezes podia até ser a Letícia, mas desculpa a emoção, mas vocês têm uma grande parcela sim. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês continuem sendo pessoas não preocupadas com quantidade de alunos, mas preocupadas com as vidas que vocês estão impactando. Vocês impactaram a minha vida. Sabe? Vocês mudaram a minha vida, mudaram a minha forma de pensar e me fizeram também acreditar em mim. Obrigado, valeu mesmo. Não, cara, sensacional o teu relato. Estou emocionado aqui também, imagino que a Letícia também tá. A gente sempre buscou esse propósito de realmente trazer o conhecimento de como entrar no banco, de como mudar a vida através do banco e tentar fazer de tudo para que a pessoa consiga realmente efetivar o sonho dela, né? Então, graças a Deus você conseguiu ser mudado, graças a Deus a gente impactou de alguma maneira e esse é o nosso propósito e, cara, é sensacional. Obrigado pelas palavras. E eu falei, cara, me coloca à disposição. Se uma pessoa hoje na nossa live foi impactada,
o recado é esse. Uma pessoa foi impactada, uma vida foi mudada e essa pessoa vai se tornar multiplicadora de coisas boas para o mundo, né? E quanto mais a gente emanar coisas boas para o mundo, a gente tem um mundo melhor para nós. E obrigado, Luiz. Me chama sempre que você quiser. Letícia, obrigado de coração. Gente, vocês são sensacionais. Vocês são motivadores, vocês são incentivadores e, acima de tudo, vocês são aquela essência do professor de antigamente. Vocês são referência, porque vocês pegam no colo, vocês ensinam. Ah, mas eu não aprendi. Vocês ensinam. E sabe, se preciso for, vocês vão pegar no colo de novo. E isso faz toda a diferença. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras. Obrigado por tudo que você fez aqui, por motivar as pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas e vamos para cima agora que a próxima já está aí. Dá as pessoas usam, né? Oi? Hoje está aquele discurso, né? Foguete não tem marcha ré. Sim, foguete não tem marcha ré. E se for para trás, é só para a gente pegar impulso, gente. É só para isso. Vamos para trás para pegar impulso. Olhar de outra perspectiva e saber que a gente é capaz. Eu nunca tinha ouvido falar em CPA na minha vida. Não sabia o que era, se era de comer. Não sabia. E hoje eu sei o que é. É isso. Em breve CPA 20. Galera, com certeza. Volto aqui ainda. Tá contada a CPA 20, da série, das promoções. Outra coisa, hein? O Bradesco tá pagando a minha prova de CPA 20, gente. Para vocês terem uma ideia. O Bradesco tá pagando. Sabe? Quero mandar um beijão para minha família, para minha esposa Ana. Amo de paixão. Sou um cara extremamente feliz, né, com ela. Meu filho Bernardo, minha filha Júlia e minha filha Eduarda. Se não fosse vocês, minha família, Deus e o Luiz e a Letícia, esse momento eu não estaria vivendo. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Sensacional. Galera, obrigado pela presença. Obrigado, Everton. Obrigado à família do Everton, a galera da agência do Everton, por formar essa pessoa sensacional. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Até a próxima, galera. Tchau, galera. Valeu.